Olá, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para mais uma live, um ao vivo, né? Uma boa tarde para você que está acompanhando agora ao vivo. Bom dia, dependendo do horário, e boa noite também para você que vai assistir à noite. Temos aí algumas pessoas que já estão ao vivo aqui no Superchat, né? O Newton Santos, boa tarde. Fé Silva, boa tarde. Lucas Felipe, Gilmar, Regina de Lelo, também. É importante que você compartilhe essa live com outras pessoas, tá bom? Sempre ao lado da verdade. Decleonir, Leandro Anjos, Doralice, MSDA, Pedro Daniel e outras pessoas que estão chegando, tá bom? Temos aí já 41 pessoas ao vivo, participando ao vivo. Importante você dar o seu like, tá bom? Dá o seu like. E nós vamos falar hoje sobre Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, que muitos se apoiam em alguns versículos desse capítulo para sustentarem a tese da Santa Ceia. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Primeiro, nós temos aí pelo menos 5 vídeos com esse, falando a respeito desse tema. Jesus instituiu a Santa Ceia. Então, é importante que você assista também os outros vídeos. Estão todos aí. Jesus instituiu a Santa Ceia, tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Quando você tiver um tempo, você então você assiste os outros vídeos, tá bom? Você assiste os outros vídeos. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu estou convicto de que essa Santa Ceia que é praticada, essa Santa Ceia que é praticada em várias denominações, eu estou convicto que não é bíblica. Não tem nada nas Escrituras e nem na Bíblia que possam dar respaldo a participar de um pedacinho de pão e um copinho com suco de uva e dizer que é o corpo e o sangue de Jesus. Então eu estou convicto disso. Isso não quer dizer que eu queira convencer você, tá? Você tem todo o direito de ter as suas opiniões e você faça como eu tenho feito, eu tenho lido, eu tenho estudado, eu tenho pesquisado, para que eu possa, então, chegar a uma conclusão. E é o que você deve fazer. Não apenas ficar com aquelas coisas enraizadas na sua mente, como, por exemplo, essa de que quando você come um pedacinho de pão, você está comendo da carne de Cristo, ou como você participa de um copinho com suco de uva, você está participando do sangue de Jesus. Algumas coisas nós temos que deixar bem claras. Por exemplo, nós sempre aprendemos que igreja, e nós associávamos isso, igreja, a uma instituição religiosa. Primeiro você tem que entender que uma coisa é uma instituição religiosa, tá? Uma denominação religiosa, que tem um CNPJ, que é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, embora que a maioria não seja assim. Tem os fins lucrativos. Isso não é igreja.
A Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, ela não é uma instituição. Ela não é uma instituição, ela é composta de pessoas espalhadas por todo o mundo. Não é uma instituição. E pessoas de várias instituições, ok? Outra coisa, nós temos que deixar bem claro que quando se fala de templo, templo é uma coisa, igreja é uma outra coisa, casa de Deus é uma outra coisa. Então, as pessoas elas estão acostumadas com esse tipo de coisa, que a igreja é uma instituição, que, por exemplo, o templo, né, é a casa de Deus, quando, na verdade, não existe nada disso. Casa de Deus somos nós somos o templo do Espírito Santo, não são pedras. E também, igreja são pessoas. Igrejas são pessoas. Bom, mas vamos então, deixando isso claro, vamos agora a 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro, essa igreja de Corinto era uma igreja que passava por vários problemas. Já começa por aí. Era uma igreja problemática, ou seja, as pessoas que estavam se reunindo como igreja, elas tinham sérios problemas de heresia, de divisões. Lembra que em 1 Coríntios 3:4, o apóstolo Paulo fala, olha, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Você pode conferir depois, 1 Coríntios 3:4. Então, era uma situação problemática de divisão, de heresia. E quando nós pegamos aqui a Bíblia, por exemplo, nós já vemos aqui uma coisa que foi colocada pelo homem. Ela não foi colocada por Paulo, que escreveu a carta, que é, podemos dizer, esse subtítulo que está aqui, o epígrafe, como queira, esse aqui, ó, essas letras maiores aqui, as escrituras não foram escritas assim, com essa divisão. E aqui já vem uma coisa que vai induzir você a um erro, porque diz instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. Então, já vai induzir você a uma coisa errada. Já vai induzir você a pensar o seguinte, Paulo, então, está ensinando como celebrar a ceia do Senhor. E quando, normalmente, os pastores, os bispos, sei lá quem for, eles pegam essa passagem para falar da Santa Ceia, que é realizada nessas instituições e nesses templos, o que eles fazem? Eles leem apenas o versículo 23 em diante. Eles leem, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, normalmente, eles só leem esses versículos. Eles não leem o texto por inteiro. Justamente para quê? Eu fazia isso também, sem nenhum entendimento, porque eu achava que realmente era a Santa Ceia, porque eu aprendi assim, eu aprendi dessa maneira, porque na instituição que eu estava, nós não estudávamos a Bíblia, nós não estudávamos, nós não buscávamos conhecimento, buscávamos sim versículos isolados, passagens
bíblicas de versículos isolados para poder fazer campanha, para poder ter arrecadação, para poder ter números. É isso que nós fazemos. Então, nós vamos ler agora como se deve ler a Bíblia, como se deve ler as Escrituras. Nós vamos a partir do versículo 17, porque ele já começa no versículo 23, 24 e 25, e por aí vão. Mas eles não leem o versículo 17 em diante, quando Paulo começa a dar as instruções, né, e até chamando a atenção daquelas pessoas, porque Paulo começa assim, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Então, Paulo já começa chamando a atenção. O que eu vou escrever para vocês, porque Paulo não estava lá, tá bom? Paulo estava enviando uma carta. Ele estava escrevendo uma carta e enviando essa carta para Corinto, para os cristãos de Corinto, para os coríntios. Então ele já começa. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, eu não elogio vocês. Eu não concordo com isso. Eu não louvo vocês. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para o pior. Mas os pastores, eles não leem esse versículo. Os bispos não leem esse versículo. Paulo dizendo, vocês estão se ajuntando não para o melhor, e sim para o pior. É para o pior que vocês estão se reunindo. É para o pior que vocês estão se juntando. Porque, antes de tudo, eu estou informado, haver divisões entre vós. Em algumas traduções está heresia, que é a mesma coisa, divisão. Estou informado que há divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Porque quando nós estamos reunidos em algum lugar, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E Paulo diz, e eu em parte eu creio, quer dizer, em parte eu creio. Eu acredito que é verdade algumas coisas. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então estava havendo uma divisão quando aquelas pessoas se reuniam. Se reuniam para quê? Para comer. Se reuniam para uma festa que se chamava Festa do Amor. E algumas pessoas falam a festa ágape ou ágape. Então era um momento em que eles se reuniam para fazer uma refeição, cujo objetivo principal seria ajudar aqueles que não tinham nada, para que eles pudessem se alimentar. Mas não era isso que estava acontecendo. Ele diz mais, quando, pois, olha o versículo 20, eles não leem o versículo 20, porque o versículo 20, Paulo é claro, ele diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Não é. O que está escrito aí na sua Bíblia? Na sua Bíblia está escrito que é ou que não é? Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é no templo, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por que não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes,
cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Porque nessa festa, chamada Festa do Amor, que está lá em Judas, Judas só tem um capítulo, no versículo 12, na igreja primitiva eles faziam isso. Eles faziam isso, né? Então, eles se reuniam, as pessoas levavam suas refeições e se reuniam, e aquelas pessoas que não tinham condições vinham também para se alimentar. Por isso chamada Festa do Amor, Festa do Ágape, ou HP. Então era isso que eles estavam fazendo. Só que estava havendo divisão entre eles. Então Paulo está dizendo, olha, por que não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, o que acontecia? Nessas festas, vinham pessoas de longe para participarem, e pessoas com necessidades, pobres. Então, os ricos, eles levavam o melhor, mas eles faziam aqueles grupinhos, e só eles comiam. E quando os outros chegavam, já não tinham nada. Você já deve ter participado de festas assim, que as pessoas não respeitam as outras, que as pessoas não se importam se a outra já comeu ou se não comeu. Às vezes, até mesmo na sua família, você já teve essa experiência. Puxa vida, o fulano nem pensou que o outro não jantou ainda. E digo mais, vale a pena nós sempre lembrarmos isso, que ceia é uma refeição. Ceia é uma refeição, essa palavra ceia é uma refeição, a última refeição do dia. Não tem nada a ver com santa ceia. Essa palavra, essa frase nem existe na Bíblia, santa ceia. Nem existe. Mas vamos continuar. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Porque aquela reunião ali não era uma reunião, não era uma reunião aonde tinha ali um culto. Não, era uma refeição para que todos compartilhassem ou partilhassem aquilo que eles tinham e o que não estava acontecendo. Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tens, ou que nada tem. O que estava acontecendo era isso. Imagine num grande salão, ou até mesmo numa casa, você faz uma festa, convida as pessoas, e aí aqueles que têm mais condições trazem coisas boas, e aqueles que têm menos condições não trazem coisas tão boas. E aí aqueles que têm mais condições, e talvez aqueles que nem trazem nada. O que seria o certo? É compartilhar com todos tudo que está ali, para que houvesse igualdade, para que ninguém saísse dali com fome, passando fome, ou ninguém também ficasse embriagado, ou comesse ao ponto de ficar, sabe, como se fosse uma glutonaria. Mas não estava acontecendo isso. Que vos direi, Paulo dizendo? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Não vos louvo. Aí Paulo vai pegar o exemplo do nosso Senhor junto com os discípulos, porque Paulo não estava lá, né? Quem estava na noite em que Jesus partiu o pão eram os 12, e nós já falamos isso nos outros vídeos.
eram os 12. E quem estava lá? Né? 2 que escreveram os evangelhos estavam: Mateus e João. Mateus e João estavam. Lucas não era apóstolo e nem Marcos era. Quem passou essa informação para Paulo, se ele não estava lá? Quem passou isso para ele foi Lucas, o médico amado, né? Então, o que aconteceu? Paulo pegou como exemplo aquela noite. Ele pegou como exemplo: ó, vocês estão fazendo errado, porque vocês não estão compartilhando, vocês não estão esperando pelos outros. Uns estão comendo demais e outros não comem nada. Não foi assim que o nosso Senhor fez. Aí ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Mas ele não estava lá. Em algumas traduções diz: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Agora preste bem atenção nos detalhes. Tomou um pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui não diz: coma desse pão. Aqui está dizendo que Jesus partiu e deu. Ou seja, o espírito de partilhar. De você partilhar com o seu próximo. E disse: fazer isso em memória de mim. Porque lá naquela ceia, Jesus está dizendo: eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas nós não podemos mais fazer algo em memória de Jesus. Por quê? Porque ele não está morto, ele está vivo. Nós só fazemos em memória alguma coisa em memória de alguém que está morto. Quando você vai no cemitério, você vai ver lá escrito, né, em memória. Por quê? Porque aquela pessoa está morta. Vamos continuar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, quer dizer, ele já tinha ceado. Então você veja que nos detalhes nós vamos vendo que tudo que nós fazíamos estava errado. Porque nós chamamos Santa Ceia o pão e o vinho. Mas aqui nós estamos vendo que o pão, ele parte, e depois de haver ceado, quer dizer, depois de haver comido lá, depois de haver... E Jesus não comeu só o pão, e tomou só o vinho. Lá também naquela época tinha ervas amargas, tinha o cordeiro, porque era a Páscoa. Então, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Mas, se você lê Mateus, Mateus não fala: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Se você lê João, também não fala. Se você lê Marcos, não fala. O único que fala fazer isso em memória de mim é Lucas. E o único que fala fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim, todas as vezes, é Paulo. Mas Paulo não está se referindo a um ritual de um pedacinho de pão e tampouco pouquinho de suco de uva. Ele está falando da partilha. Ele está falando de você que tem condições ajudar aquele que não tem condições. Se essas instituições hoje quisessem fazer uma ceia, realmente, eles deveriam fazer da seguinte forma: um grande banquete e chamar as pessoas que não têm nenhuma condição para se alimentarem. Aí sim. E você também, se você diz assim: eu participei da ceia, você come um pedacinho de pão, você bebe um suquinho de uva,
E aí você sai do templo dizendo, eu comi da carne do Senhor e eu bebi do sangue do Senhor. Você comeu um pedaço de pão e você bebeu um suquinho de uva. E você dá o seu dízimo nesse templo, você dá a sua oferta, o seu sacrifício nesse templo, você não está discernindo o corpo de Cristo. E eu vou falar para você por quê. Vamos lá. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ué, nós vamos anunciar a morte? Nós estamos anunciando a morte? Pensa comigo. Quando nós pegamos um pedacinho de pão e pegamos um copinho e levantamos lá no templo, ou levantávamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor? Espera aí. Mas ele não já morreu e já ressuscitou? Então nós não temos que anunciar a morte de quem já morreu e já ressuscitou. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esse indignamente aqui não tem nada a ver com o indignamente que nós falávamos, que os pastores falam, que os bispos falam. Você que não é casado, você não é digno. Você que não é dizimista, você não é digno. Não, digno ou indigno é aquele que não percebe qual é o sentido disso. Qual é o sentido do evangelho, do cristianismo, de seguir a Jesus? O que mais Jesus fez quando esteve nesse mundo? Não foi dar atenção aos pobres, aos necessitados? Foi isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine se o que você está fazendo é a ceia do Senhor. Quantas pessoas eu vi na internet quando a Catedral de Notre Dame ela pegou fogo e muitos cristãos, muitos evangélicos dizendo que desperdício, as pessoas doaram bilhões em pouco tempo para reconstrução daquela catedral. Mas você, irmão evangélico ou irmã evangélica, você faz a mesma coisa. Você que doou, nós que doamos para construir Templo de Salomão, para construir essas catedrais, fazendo a mesma coisa. Quando, na verdade, o templo do Senhor são as pessoas, pessoas necessitadas. O que adianta você dar o seu dinheiro para construir um templo de pedras? Não vai ficar tudo por aí. Jesus mesmo disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí você dá milhões para construir um templo, para pagar água, luz, para pagar de um templo de pedra, e você não ajuda o seu próximo, você não ajuda o seu semelhante, às vezes você não ajuda nem pessoas da sua família. Isso é ser cristão? Isso não é ser, isso é ser cristão? Vamos lá, vamos continuar. E você vai, eu estou lendo o texto inteiro, eu não estou lendo apenas os versículos, não. Vamos lá. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vocês estão se reunindo para pior, por isso vocês estão se reunindo para juízo. Lembra que Jesus falou, tive fome e não me deste de comer? Não? Jesus está falando, todas as vezes que você fizeres a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Essa é a ceia do Senhor. Quando você ajuda o seu semelhante, quando você ajuda o seu próximo. Vamos continuar. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Eles usam esse versículo aqui para dizer o seguinte, quem não participa da ceia, ou quem participa do pedacinho de pão ou do suco de uva indignamente, ou seja, porque não foi casado, ou porque não é dizimista, ou porque não é batizado,
E você vê que as pessoas ficam envergonhadas. Eu via isso. Eu via isso. Às vezes, quando a gente estava fazendo essa ceia, essa Santa Ceia, e aí algumas pessoas ficavam sem pegar o pão, sem pegar o vinho, as outras já olhavam para ela, como dizendo assim, essa aí deve estar fazendo alguma coisa errada. É isso que acontecia. E acontece hoje. Menosprezando, envergonhando os outros. Mas vamos continuar. Esses que, muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, não é no sentido aqui fracos, doentes espiritualmente, que morriam. Não. Eram pessoas mesmo que, porque não tinham que comer, ficavam fracas. E porque não comiam, ficavam fracas e doentes. E porque não comiam, ficavam fracas, doentes e morriam. Como tem pessoas hoje morrendo com fome, de fome até hoje. Ainda colocaram uma foto lá. Muitos evangélicos colocaram a foto da Catedral de Notre Dame e crianças da África, né? Eu coloquei também. Mas será que não fazem a mesma coisa hoje? Às vezes tem um vizinho passando necessidade, tem um amigo no trabalho passando necessidade, tem um familiar passando necessidade, e a pessoa está lá dando dízimo, oferta e sacrifício para o templo. E os líderes religiosos comprando bancos, os líderes religiosos patrocinando clube de futebol, os líderes religiosos comprando jatinhos. Não é isso? Essa é a grande verdade. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, versículo 31, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora vamos ao versículo 33 e 34, que os líderes religiosos não leem. Aliás, próprias pessoas que defendem, né, esse ritual não leem. Olha o que está no versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, porque aqui o assunto era uma refeição, era comer uma refeição. Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Os pastores usam isso aqui, não, todo mundo tem que comer o pãozinho junto, todo mundo tem que beber o cálice junto, mas não é isso que Paulo está dizendo. No contexto inteiro, não é isso que Paulo está dizendo. Está dizendo é que aquelas pessoas que chegavam de longe, os outros não esperavam, tomavam a própria ceia deles, quer dizer, a própria refeição. Ele diz mais, se alguém tem fome, come em casa. Se você está com fome, não pode esperar o outro, come em casa. Se você está com tanta fome assim que não pode partilhar o que está aqui à mesa, come em casa. A fim de não vos reunirdes para juízo, porque vocês estão se reunindo para juízo, porque vocês não estão praticando amor ao próximo. Vocês não estão praticando amor ao próximo. É isso. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quando eu for ter convosco, eu vou falar outras coisas. Então você veja que Paulo nem estava lá. Então, fica aí esse assunto da ceia, que na verdade é mais uma enganação do sistema religioso para prender a pessoa, porque em algumas denominações só participa da ceia quem é batizado, só é batizado quem é dizimista, enfim. E uma coisa vai puxando a outra. Eu gostaria que, se você gostou do vídeo, você compartilhasse,
com outras pessoas, tá bom? Desce aí o seu like. Temos 105 pessoas que estão assistindo ao vivo e 64 likes, que as outras pessoas também, por favor, deem aí o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações, é importante você acionar as notificações. E mais uma coisa que eu gostaria de pedir a você, se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar o canal através do Superchat, tá bom? Fica aí esse vídeo encerrando esse assunto sobre a falsa Santa Ceia, tá bom? E que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. So anytime you stop me, you want your rock up, rock, I know.